Essa questão pede que a gente calcule as resistências R1 e R2. Bem, elas estão presentes aqui no circuito da figura 1, estão associadas em paralelo. Note que a intensidade de corrente que é medida por esse instrumento, chamado amperímetro, a corrente elétrica, quando chega aqui, ela se divide, né, e volta a se reunir aqui nesse ponto, chegando aqui. Isso significa que R1 e R2 estão associados em paralelo nesse circuito. Um circuito em que o gerador é dito ideal, quer dizer, tem resistência interna nula, o amperímetro também é ideal, tem a resistência interna nula, de modo a não interferir na resistência equivalente do circuito. Já na figura 2, a R2 está intacta, mas a R1 está rompida aqui. Quer dizer, ela está queimada e ela torna-se uma resistência infinita. Por aqui não passa corrente. Então, toda a corrente elétrica que chegar aqui, ela vai continuar e vai passar por R2, fechando o circuito aqui. Aqui não há passagem de corrente. Desse modo, ele indica que a intensidade de corrente elétrica é 0,40 amperes. Os mesmos 12 volts, o mesmo gerador provavelmente, e para calcular R1 e R2, a gente primeiramente, a partir da figura 2, aplica a lei de Ohm, onde U é a minha DDP, R é a resistência equivalente do circuito, que no caso da figura 2 é o próprio R2, uma vez que é a única resistência que há no circuito, por aqui não passa corrente, como já foi dito, e a intensidade de corrente vale I igual a 0,40, 0,4, está aqui. Desse modo eu obtenho R2 igual a 30. Essa já é parte da resposta do meu problema. Na figura 1, eu posso, aplicando novamente a lei de Ohm, só que agora calculando uma resistência equivalente, porque R1 e R2, como eu já disse, estão associadas na figura 1 em paralelo, e a resistência equivalente de uma associação em paralelo é dada dessa forma, quando você tem apenas dois resistores associados em paralelo. Eu substituo então aqui U por 12, isso é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2 vezes a intensidade de corrente, que vale 1, como indicado aqui no amperímetro. 12, então, é igual a R1 vezes 30 sobre R1 mais 30, substitui apenas R2 por 30 aqui. Desse modo, simplificando, eu chego ao valor de R1, que é 20 ohms. Então, R2 vale 30 ohms, R1 vale 20 ohms, está encerrada a questão.